Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Encerrando a etapa de operações com frações, eu vou falar nesse vídeo sobre a operação divisão. Eu queria lembrar que antes desse tópico, aqui no canal eu coloquei vídeos sobre as operações básicas, que estão aqui em cima, no card desse vídeo, tá bom? Existe também as operações derivadas das operações básicas, né? No caso, a potenciação, e também tem a radiciação, mas que eu vou tratar em outro momento. Aqui eu vou falar sobre divisão de frações. Então, como é que é a regra de divisão entre duas ou mais frações? Você fazendo com duas frações, você pode estender isso para outras, fazendo essa divisão duas frações por vez. Então, qual é a ideia? Eu tenho aqui 1/3 dividido por 2/5. Então, qual é a regra? A regra é a seguinte: você vai repetir a primeira fração, 1/3, e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, ou seja, você vai trocar denominador vira numerador e numerador vira denominador, tá bom? Então, 2/5 aqui você vai escrever 5/2, tá certo? E aí, basta fazer a multiplicação de duas frações agora. Eu vou fazer 1 vezes 5, em seguida 3 vezes 2, tá? 1 vezes 5 é 5 e 3 vezes 2 é 6, ou seja, 5/6 é o resultado dessa divisão, tá? Eu coloquei aqui outros exemplos envolvendo sinais distintos, né? Aqui eu tenho o símbolo da divisão e aqui eu também tenho, né? Ele pode ser representado por 2 pontos, dessa maneira. E o processo é o mesmo. Eu vou repetir primeira fração, no caso 1/2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. E procedo aqui, ó, 1 vezes 8, e no denominador 2 vezes 5. Então, eu terei 8/10, tá bom? Eu posso até simplificar aqui a fração, eu posso dividir numerador e denominador por 2, certo? Se eu dividir ambos por 2, eu terei 4/5, que é uma fração equivalente a 8/10 e que é o resultado dessa segunda divisão. Vou fazer mais um exemplo aqui. Perceba que eu estou focando na prática. 7/3 dividido por 9/6 é 7/3 multiplicado pelo inverso da segunda. Então, eu vou trocar 9/6 por 6/9. O que seria o inverso de um número? O inverso de um número é basicamente você pegar esse número, pode ser um número A, e o inverso dele é o número que vezes ele vai ter como resultado a unidade. Então, a gente geralmente escreve 1/A, tá bom? O inverso aqui de A é 1/A. Lembrando que o A não pode ser 0, né? Porque a gente não tem divisão por 0. Tá certo, pessoal? Isso vai ser um tema melhor explorado em outro vídeo. Bom, feito isso, eu coloquei o inverso dessa fração, e de fato ele é o inverso, porque o que é que vai acontecer? Se eu pegar 9/6 e multiplicar por 6/9, e eu fizer as multiplicações, 9 vezes 6 e 6 vezes 9, eu posso simplificar 6 no numerador com 6 no denominador, vou ter apenas 9/9, e 9 dividido por 9 é 1, exatamente a unidade. Por isso que 6/9 é o inverso dessa fração. Então, eu vou prosseguir aqui, ó. 7/3 vezes 6/9 vai ser 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 9, ok? Bom, 7 vezes 6 dá 42, e 3 vezes 9 dá 27. Observe que a soma dos algarismos do número 42
dá 6, que é divisível por 3, e a soma dos algarismos do número 27 dá 9, que também é divisível por 3. Então, eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador e denominador por 3, tá bom? 42 dividido por 3, eu faço 4 dividido por 3, que dá 1, e aí sobra 1 e desço 2. 12 dividido por 3 dá 4, porque 4 vezes 3 é 12. Então, simplificar esse número 42 por 3 significa que 42 dividido por 3 é 14. E 27 dividido por 3, se você fizer a operação aqui, você vai ter 9. Por quê? Porque 9 vezes 3 dá 27. Ou seja, 7 terços dividido por 9 sextos dá 14 sobre 9. E por fim, a divisão ela pode aparecer nesse formato aqui. 1/7 com uma barra maior dividido por 2 terços, ou seja, o numerador e o denominador aparecendo como frações. Então, escrever isso é a mesma coisa de fazer 1/7 vezes o inverso dessa fração, 3/2. E aí eu faço 1 vezes 3 e 7 vezes 2, tá bom? 1 vezes 3 dá 3 e 7 vezes 2 dá 14. Bem tranquilo, tá? Com um pouquinho de prática vocês vão pegar tranquilamente. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.